E aí pessoal, a gente vai fazer aqui um exemplo só para ficar registrado, né? De como implementar uma máquina de estados de Mealy, certo? E o que a gente vai fazer é basicamente um identificador de borda, né? Ele identifica quando você passa ou de um estado de nível lógico baixo para alto ou de alto para baixo. Isso depende só de como a gente vai organizar esses valores aqui. Bem, aqui do lado eu coloquei um gráficozinho mostrando qual é o resultado que eu espero, né? O tipo de comportamento que eu espero do meu módulo quando implementar, que é justamente isso que eu acabei de dizer, né? E aqui está a máquina de estados que vai implementar isso. Essa máquina de estados, como é que ela funciona? Ela tem dois estados. Eu coloquei as cores aqui para que vocês associem, né? Um dos estados basicamente me diz que eu estou nesse nível lógico, e o outro estado me diz que eu estou nesse outro nível lógico, né? Um diz que eu estou com 0 e o outro diz que eu estou com 1. A gente pode escolher qualquer um para começar, né? Isso não tem muita importância. E bem, como é que é o funcionamento da máquina de estados de Mealy, né? Ela é basicamente uma generalização, assim. Não é que ela vai abranger uma área maior, né? Você pode resolver os mesmos problemas utilizando a máquina de estados de Moore, que é aquela que eu mostrei no vídeo anterior, vou deixar na descrição, e a máquina de estados de Mealy. A diferença é que na máquina de estados de Mealy, a saída, ela depende não só do estado, mas também da entrada, certo? Como é que funciona essa notação? Aqui a gente tem a nossa entrada, que é 1, por exemplo, e a nossa saída, que é 1 nesse caso também, certo? Então, o que é que essa máquina faz? Vamos dizer que a gente começa aqui no estado 0, né? Se a gente continuar recebendo 0, quer dizer que a gente continua aqui nessa faixa, né? Então a gente não deu essa subida, não teve uma borda, digamos. Vamos fazer ela para o exemplo que eu montei aqui, que é uma máquina que identifica bordas de subida. Então eu vou ficar aqui ocioso nesse estado, né? Eu vou ficar só nesse ciclo aqui e não vou sair dele. Digamos que eu recebi, assim, só uma coisa importante. Qual vai ser a minha saída? Ela vai ser 0 também, certo? Enquanto eu estiver aqui nesse estado 0, a minha saída vai ser 0. Aí digamos agora que eu recebi uma entrada 1, certo? Então aqui, ó, a entrada é 1. Então eu vou estar dizendo que o que aconteceu é o seguinte: eu subi de nível lógico, né? Então teve de fato uma borda de subida. E é justamente essa saída que fica 1 aqui, ó. Aqui embaixo você pode ver que ela fica 1 momentaneamente, depois volta para 0. Aí vai lá, ela vem aqui, a saída está definida para 1, e eu estou no estado 1, quer dizer o quê? Eu estou lá em cima agora, eu estou no nível lógico alto, no verde. Se eu ficar recebendo o 1 direto aqui, ó, nível lógico 1, nível lógico 1, nível lógico 1, nível lógico alto, no caso sempre o 1, eu vou ficar girando aqui nesse estado, né? E se eu receber 0, indica que eu tive uma borda de descida. É justamente aqui, ó. Eu vou descer aqui. Se eu quisesse identificar também essa borda de descida, eu trocaria a minha saída para 1 aqui. Se eu quiser identificar as duas, eu posso. As duas bordas, tanto de subida quanto de descida, eu vou colocar um aqui e um aqui. É basicamente isso, tá certo? Esse é o planejamento necessário para a gente implementar essa máquina de estados. Deixa eu botar aqui, acabei saindo. Pronto. Vamos implementar isso no VHDL. Eu vou usar o mesmo projeto de antes, né? Eu tenho essa entidade, vou apagar só isso aqui. E eu vou criar aqui um novo módulo, certo? Vou criar um novo módulo aqui. Bem, o procedimento ele é o mesmo, né? Você vai inserir um template e procura aqui, ó, VHDL, Full Designs, State Machine, for State Mealy State Machine, tá certo? Vamos pegar isso aqui, inserir. Nesse caso a gente vai ter que modificar algumas coisas, como sempre, né? Vamos mudar aqui isso, porque só tem dois valores de saída, né? Não tem muito para que ter tantos bits. Vamos mudar o nome, Edge Identifier, certo? Vou mudar aqui também. Pronto. Nesse caso aqui eu só tenho dois estados, então vou apagar
dois que estão excedendo aqui. E aqui também, só tem dois estados. Pronto. Como no caso anterior, no primeiro estado a gente vai definir as mudanças, né? Então, vamos ver aqui a máquina de estados. Eu estou no estado 0, recebo 0, fico nela. Se eu receber 1, vou para a próxima, certo? Tá correto já aqui. Estou no estado 1, S1, né? Se eu receber uma entrada 1, eu fico no S1. E se a minha entrada for 0, eu vou pro S0. Então já está pronto isso aqui. Aqui embaixo é só a gente modificar agora a saída, né? Se a gente estiver no estado 0 e a entrada for 1, ó, estamos no estado 0 e a entrada for 1, a minha saída é 1. Se a gente estiver no estado 0 e a nossa entrada for 0, a nossa saída ela vai ser 0. Tá aqui. Se a gente estiver no estado 1 e a nossa entrada for 1, a nossa saída é 0. Entrada for 1, nossa saída 0. Se a nossa entrada for 0, a nossa saída vai ser 0 também. Então, basta colocar aqui. E bem, isso aqui é o que precisa ser modificado. Vou salvar aqui. Add identifier. Certo? Bem, agora é só compilar. Na verdade não, vou fazer outra coisa antes. Eu já vou instanciar aqui para poupar um pouco de tempo. Aqui o procedimento é aquele mesmo, né? Deixa eu tirar aqui. Você bota um label. Vou botar, por exemplo, add id, ok? Bota 0. Work.add identifier port map. Pronto. Vamos colocar o que ele pede aqui, ó. Temos que ter um clock, input, output e um reset. Então vamos lá. CLK vai para o clock. Deixa eu só ver se é esse o nome. Exato. O input vai ser o meu keys 0. Eu vou deixar isso mesmo, key 0. O meu output vai para o LED e o reset vai para keys 1. Pronto. Só isso aqui, não tem mais nada para fazer. Salvar. Tem mais algo? Não, né? Agora sim, vamos lá compilar. Enquanto ele compila aí, a gente pode analisar o código aqui, né? Você vê que o que acontece nessa máquina? A gente tem dois processos, como anteriormente. O primeiro processo ele vai controlar como é a mudança de estados, como ele pode dizer aqui, ó. E é uma coisa que ocorre de maneira síncrona, ou seja, baseada no clock. E a mudança ela só depende do estado atual e da entrada, né? Então, é isso. Você define aqui como é que vai ocorrer a mudança, né? De que estado eu vou a partir de que estado. E no segundo processo, a gente define qual é a saída. E nesse caso, a saída ela é dependente da entrada e do estado, né? Simples assim. Observando a nossa máquina, a gente coloca assim, só um detalhe de notação, geralmente a gente coloca a saída, né, o Y, nas transições, justamente, que dá para refletir bem o que a gente estava pensando. Ok, aqui ele está indo, vamos ver a mensagem, deu algum erro aqui? Deu. Sim, ó. Isso aqui é uma coisa que eu esqueci de falar. Como a gente tem menos estados, vamos voltar aqui atrás e tirar isso aqui. Deixar só 2. Certo? Deixa eu ver se isso foi o erro exatamente que ele deu.
Pronto. Agora tá certo. Vamos compilar outra vez. Pronto. Ok, foi sem nenhum problema. Vamos dar uma olhada aqui novamente como é que está construído isso. Eu vou ver a lógica aqui. Aquela mesma questão, né? Tem as entradas, tem a saída. Aqui dentro a gente tem uma máquina de estados, né? Nesse caso não dá para abrir, mas dá para ver a lógica pelo menos. Ok. Eu creio que o Quartus ele não mostra aquele diagrama se a máquina for muito simples ou algo do tipo. Mas enfim, tá aí. Vamos fazer um teste com comprimento de onda com forma de onda, na verdade, para ver se está funcionando corretamente. Deixa eu pegar aqui, vamos nós, clock, key 0 e 1 e LED. Pronto. Esse clock eu vou colocar ele aqui, acho que é 20 nanosegundos. Pronto. Isso é 50 MHz, mais ou menos. Ok. Aqui na chave 0 a gente vai controlar a entrada, né? Então eu vou colocar aqui positivo, né? Vou botar um verdadeiro aqui, um 1, enfim, qualquer coisa que seja. E o ideal é que ele registre, né? Que apareceu aqui uma borda de subida. Salvar e vamos executar para ver. Aqui ó, perfeito. Você vê que uma vez que esse sistema ele funciona de maneira síncrona e a gente está utilizando a borda de subida, para ele atualizar o estado da saída, você tem que esperar a próxima borda de subida. Ó, aqui, ó. Então ele fica basicamente 2 pulsos de clock como 1 e depois volta para 0. Deixa eu voltar aqui. Como eu mostrei para vocês, se a gente quiser identificar, por exemplo, as bordas negativas, nessa transição de estado aqui, a gente define a saída como 1. Então, vamos fazer isso para ver se funciona. Vou vir aqui no meu Quartus Prime. Vou vir aqui no Edge Identifier. Aqui nesse segundo processo, eu vou colocar aqui a saída aqui, ó. Quando a entrada for 0, estiver no estado 1, a saída vai ser 1. Está no estado 1, quando a entrada for 0, a saída vai ser 1. Pronto. Dessa maneira, ele vai identificar bordas tanto de subida quanto de descida nesse caso. Deixa eu só ele compilar mais uma vez. E bem, praticamente não tem mais nada que a gente possa explorar aqui, né? É só terminar pra gente testar e... Enfim, só falta isso. Quase lá. Bem, tá pronto. Eu realmente vou tirar uma dúvida agora. Eu não sei se a gente precisa fazer outro arquivo ou alguma coisa do tipo, mas vamos dar uma olhada aqui. Eu vou executar
novamente a simulação. E nesse caso ele tem que identificar tanto as bordas de subida quanto a borda de descida. Você vê que acontece também isso aqui, né? O detalhe é que aqui ele vai ficar um tempo menor, como a saída descendo 1, por causa que ele já vai ter uma borda de subida logo em sequência aqui, né? Uma borda de descida sempre vem depois uma borda de subida. E isso é o nosso identificador, tá certo? Ele identifica bordas. O que é importante que a gente lembre dessa implementação aqui, olhando para o quartos, aqui para o código, em VHDL, você define aqui a mudança de estado, certo? Só isso. Não, isso aqui é a mesma coisa da máquina de Moore. Você vai definir quando você está num estado, dependendo da entrada, para qual estado eu vou. E aqui embaixo você vai definir qual é a saída. Isso sim, vai mudar, porque agora a gente tem que ver, além do estado atual, qual é a entrada. E aí vamos poder definir uma saída. Por isso é só, né? Espero que tenha ajudado aí. Caso você ache que é útil para mais alguma pessoa, também compartilha. E é isso, galera. Até o próximo tutorial.